Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. Eu sou a Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas aos nossos oradores, ao Gabriel, ao Fernando, ao Luís e ao Miguel, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Passo então a palavra ao Miguel e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Muito obrigado, Inês. Obrigado por esta oportunidade. Muito bom dia a todos. Gostaria de vos dar também aqui as boas-vindas a este webinar. Está a ser aqui entregue não só pela Nexer, mas aqui numa parceria estreita com a Hydra IT, que alguns de vocês já conhecerão. A minha apresentação aqui, no fundo, vai ser inicialmente apresentar-vos a agenda do nosso evento, e depois também falar um bocadinho aqui da Nexer, quem é que nós somos, as áreas em que atuamos, e depois passo a palavra aqui aos restantes oradores para irmos aqui à parte mais técnica do próprio evento. O meu nome, então, como eu disse, é Miguel Sousa, sou aqui responsável regional não só da parte de vendas, mas também da parte de operações na Nexer. A agenda que nós vamos ter, vamos então começar aqui com as apresentações do Luís, explicar um bocadinho o ERP, o mundo do ERP, quais é que são as integrações que nós temos com o ecossistema da Microsoft. Depois passamos aqui para a parte dos agentes, os agentes aplicados aqui ao F&O, como é que podemos tirar maior proveito com o vosso ERP. Depois no final temos uma demonstração ao vivo aqui com o Fernando e com o Gabriel, que vos irão fazer esta parte. Então, quem é a Nexer? A Nexer, nós somos uma empresa de origem sueca, temos aqui presença global, mais de 3.500 colaboradores, temos mais uma presença forte em de 18 países, fazemos parte de um grupo maior também de origem sueca, um grupo Danir Group com presença em 21 países. Somos um parceiro Microsoft com mais de 20 anos, aqui com experiência nas várias áreas de solução que a Microsoft tem atualmente no mercado, desde tudo o que é a parte da Digital and App Innovation, Business Applications, a parte da segurança, de Modern Work, e somos ainda um parceiro com especializações avançadas. O que é que isto quer dizer? Nós temos aqui requisitos que anualmente temos que cumprir, requisitos bastante restritos da Microsoft para mantermos este nível, este tier de forma anual, e somos ainda Copilot Jumpstart Initiative. Por isso podemos apoiar os parceiros, os nossos clientes, em soluções de adoção e aceleração de Copilot nas suas entidades, e fazemos isto de forma muito próxima com a própria Microsoft. O nosso portfólio, eu não vou passar em detalhe, mas o nosso portfólio abrange todas as áreas de solução da Microsoft, como eu disse, todo o stack, desde todas as soluções que o Dynamics oferece, desde Contact Center, toda a parte de vendas, por exemplo, à parte de Power Platform, onde aqui trabalhamos com as automações de tarefas, por exemplo, com o Pilot Studio, em que criamos os agentes para funcionarem aqui embebidos de informação da empresa, Power Apps, Power BI, que muitos já conhecem, desenvolvimento aplicacional à medida com CSS, Python, mas também todas as ferramentas que nós utilizamos no dia a dia do 365, como Outlook, Word, Excel e agora empresa que apenas vende soluções. Nós somos uma empresa que entende o negócio dos nossos clientes, integramos as diferentes soluções que a Microsoft tem e mesmo third parties, integramos essas mesmas soluções para entregar um produto final, uma solução final ao nosso cliente. E o que nós fazemos, no fundo, é ligar os vários pontos críticos que a empresa tem, as várias dores, e responder a essas mesmas dores de forma rápida e para acelerar o próprio negócio do cliente. Nós somos então aqui um parceiro que tem diversos casos em experiência que combinam toda a parte do Dynamics 365, a parte da inteligência artificial, Power Platform, integramos, conhecemos toda a plataforma da Microsoft, temos essa mesma experiência, conseguimos apoiar os clientes a desbloquear fundos e investimentos que a Microsoft tem, conseguimos desbloquear aqui esses mesmos fundos da Microsoft para acelerar a implementação de soluções. Temos mais de 500 consultores com impacto global, várias ofertas que podemos utilizar com os nossos clientes
em Dynamics, Customer Experience, Business Central, por aí adiante. E alguns dos nossos clientes, do ponto de vista global, alguns destes são nomes sonantes em Portugal, como o caso da Farfetch, da Volvo, da IKEA, Mercedes, Zurich, por exemplo, Renault, ou mesmo a Kantar, aqui virado para a parte de insights de mídia. Nas várias soluções Salesplace que a Microsoft tem, em todas elas nós temos casos de sucesso de implementações que fizemos já no passado, muitas delas com AI incluído, AI integrado nessas mesmas soluções, e alguns dos nossos números de 2024 entregámos soluções, projetos em mais de 11 países, mais de 180 clientes e mais de 240 horas em projetos onde alocámos os nossos recursos nos nossos clientes. Esta era a apresentação que eu tinha aqui, no fundo, para mostrar um bocadinho o que a Nexar faz, o impacto que tem. Passava agora a palavra ao Luís para apresentar a sua parte e dar aqui mais contexto sobre a Hydra e também sobre a parte do ERP. Muito obrigado, Miguel. Penso que me estão a ouvir bem? Sim. Ok, ótimo. Vou aqui partilhar o meu ecrã. Uhum. Julgo que já estarão aqui a ver pelo menos uma paisagem. Ainda não. Ainda não. Então, ok. Agora sim. Agora sim. Ok, ótimo. Muito bem. Então, deixem-me só passar. Muito bem. Acaba-me fazer aqui uma breve apresentação da Hydra. Antes de mais, agradecer à Nexar esta oportunidade para vos estar aqui também a falar um bocadinho destes temas que eu acho que são bastante relevantes, não só dos ERPs, em particular do Microsoft Dynamics 365 Finance, mas também da inteligência artificial e qual é o impacto que a inteligência artificial tem nas operações, particularmente quando aplicada aos ERPs. A Hydra é uma empresa que nasceu em Braga, no contexto de um grupo tecnológico já existente na TLCI, que se autonomizou portanto, há cerca de 17 anos que existe como uma entidade autónoma, especialmente dedicada à implementação de sistemas de informação, em particular sistemas Microsoft. Portanto, nós temos aqui um alinhamento muito grande com o Microsoft, desde a nossa gênese, e desde a nossa gênese também que o nosso foco tem sido as Business Solutions, e portanto tem sido, na altura, o Microsoft Dynamics conhecido, ainda não Dynamics, o Navision, mas tendo evoluído desde aí para trabalharmos com todo o ecossistema Microsoft. Portanto, atualmente nós contamos com mais de 17 anos de experiência, na verdade este slide já está um bocadinho desatualizado, com mais de 18 anos de experiência, e fazemos implementações de projetos um pouco pelo mundo todo, muito centrados obviamente no nosso território. Nós temos escritórios em Braga, em Lisboa, em Vila Real, e por parceria com outros parceiros de Microsoft, acabamos por chegar a vários países, e, portanto, temos projetos implementados em mais de 10 países, seja diretamente em clientes nossos, seja por convite de outros parceiros que reconhecem a nossa competência e, portanto, vamos com eles trabalhar em projetos de outros países. Também somos parceiros certificados Microsoft e, portanto, que nos dá aqui uma demonstração das nossas competências nas diferentes áreas. Nós, enfim, enquanto serviços, acabamos por cobrir todo um conjunto de serviços, desde a implementação de projetos até à consultoria tecnológica pura, em que um cliente tem um determinado problema de negócio e nós ajudamos-lo a resolvê-lo com recurso à tecnologia. Muito na ótica, obviamente, dos sistemas integrados de Microsoft, mas neste momento, acho que, enfim, vamos ver ao longo da apresentação, os sistemas estão todos, não são peças isoladas, portanto, acabam por estar todos de tal forma integrados que a forma como nós resolvemos problemas nas organizações, enfim, permitem-nos trabalhar com vários sistemas, integrá-los de forma a termos uma solução mais rica e que consegue endereçar mais rapidamente e com maior autonomia também para o nosso cliente final os diferentes desafios que lhes vão aparecendo. Nós aqui, eu diria que conseguimos cobrir os vários serviços associados às tecnologias de informação, desde a implementação de projetos, à manutenção, ao desenvolvimento à medida, etc. Inclusive de formação, temos vindo a fazer aqui formações muito incisivas especificamente na área de Copilot,
e, portanto, são as diferentes áreas que nós temos vindo a trabalhar ao longo destes anos. Eu não vou aqui entrar muito em detalhe, acho que aqui é mais interessante, se calhar, é este slide que mostra um bocadinho como é que nós vemos esta articulação das diferentes tecnologias e, digamos, tem aqui um slide que mostra como é que nós olhamos para o ecossistema tecnológico de uma organização e vemos como é que ele pode estar, digamos, a suportar essa operação. Na base temos, obviamente, aquilo que é a componente tecnológica de infraestrutura, que está suportada na cloud, em Microsoft Azure, mas também com recurso a todas as componentes de segurança Microsoft e também com recurso, obviamente, ao Microsoft 365, que me permite ter aqui uma integração com o mundo da produtividade pessoal. Depois temos aqui no meio toda a componente do ERP, que no fundo é aquilo que sustenta a minha operação e a minha componente, digamos, financeira, que é obrigatória e importante para nós conseguirmos medir o pulso à empresa. E depois em cima no topo temos obviamente as componentes neste momento Copilot, Transferência Artificial e Power BI para conseguirmos ter aqui todos os dados da organização a serem apresentados e podermos trabalhar e podermos ler como é que a organização enfim, está no momento e como é que a perspectivamos para a frente. Obviamente que aqui o nosso foco será esta camada do meio e em particular o Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. O que é o Dynamics 365? Portanto, o Microsoft Dynamics 365, e que nós chamamos muitas vezes Finance and Operations, na verdade acabam por ser dois produtos. Um deles será o Finance, o outro será o Supply Chain Management ou o Project Operations, mas na verdade é uma plataforma de aplicações de negócio da Microsoft, que nós tipicamente chamamos de ERP e CRM, mas que no fundo são diferentes peças que todas elas integram e estão e falam entre si, partilham o meu modelo de dados e, portanto, é possível nós selecionarmos aquela que fará mais sentido num determinado momento. Por exemplo, uma organização que já tem a sua componente financeira devidamente resolvida e, portanto, devidamente interessada, poderá necessitar de uma componente para a gestão de supply chain e, portanto, aí entrará um supply chain management. Ou uma organização que já tenha a sua componente de produção, mas que sinta que lhe falta alguma coisa na área financeira, poderá ser interessada através do Microsoft Dynamics 365 Finance. E, portanto, acaba por ser um ERP, mas que não me obriga a trazer todas as peças para dentro da implementação e, obviamente, do próprio licenciamento, podendo a organização selecionar aquelas que fazem mais sentido e depois escalar se assim for necessário. Portanto, eu posso entrar com uma peça de finance, mais tarde entrar com uma peça de supply chain e depois de human resources e, portanto, eu poder integrar as peças à medida também que a própria organização se interessa em necessidade. Então, no fundo, é um RP, mas que eu consigo selecionar as peças que vou querer implementar e que vou querer trazer para a organização, não limitando depois a adoção no futuro de outras componentes no sistema. E, portanto, tudo isto é aquilo que nós chamamos do 365 Finance and Operations, que sendo um software tipicamente internacional, portanto, nós encontramos o 365 Finance no mundo inteiro, ele carece de ter uma localização para cada uma dos países. E aí também entra a Hydra, no sentido em que fornece a localização para Portugal do Microsoft Dynamics 365 Finance e, portanto, nós aqui conseguimos entregar as várias peças que sustentam as necessidades legais e fiscais para Portugal, garantindo que o sistema está devidamente atualizado e devidamente compliant com as normas legais e fiscais. Para além disto, e há aqui um aspecto muito importante, é que o 365 Finance está completamente integrado com todo o ecossistema Microsoft. E, portanto, desde o ponto de vista da segurança, onde eu consigo garantir que o acesso ao sistema, apesar de ser um sistema cloud, é um sistema que está completamente seguro, porque está assente em tecnologia Microsoft. Portanto, e está assente nos modelos de autenticação Microsoft entra e, portanto, que me garantem os níveis máximos de segurança de identidade. Portanto, eu consigo ter aqui, neste componente da segurança, aproveitar todas as vantagens e todos os benefícios que a Microsoft me traz, sem comprometer a flexibilidade, ter um sistema completamente cloud e acessível a partir de todo lado, e, portanto, em que eu consigo, através de um browser, aceder ao sistema.
Para além desta parte, está completamente integrado com todo o ecossistema Microsoft no que diz respeito às várias peças, seja do Microsoft 365, para a produtividade pessoal, seja através da Power Platform, ou Microsoft Azure. E que a Power Platform eu acho que tem uma peça fundamental, porque vai permitir às organizações que consigam, com facilidade, trazer para fazer evoluir o sistema naquilo que são, às vezes, desenvolver através de pequenos desenvolvimentos low-code, no-code, com uma Power App, eu consigo endereçar necessidades muito específicas e que a própria organização depois também consegue evoluir, portanto, não sendo ambientes low-code, no-code, em que, enfim, os conhecimentos de desenvolvimento podem ser facilmente adquiridos por um utilizador mais dado à tecnologia e, portanto, permite também aqui democratizar um pouco a evolução da própria solução, garantindo que nós temos situações que não são resolvidas através dessas pequenas aplicações que podem ser desenvolvidas in-house, e que estão completamente integradas com o próprio ERP. Portanto, aqui esta interface com a Power Platform, e não estamos apenas a falar, obviamente, do Power BI, acaba por permitir uma mais fácil evolução e adaptação também do sistema, sem comprometer aquilo que são as regras de negócio e digamos, a fiabilidade da informação e a fiabilidade de todos os processos que eu quero garantir dentro do meu ERP. Portanto, esta capacidade de estar completamente integrada com o ecossistema Microsoft leva-me aqui depois à parte, obviamente, e à possibilidade de nós utilizarmos mais facilmente a inteligência artificial dentro do próprio ERP. Portanto, o Gabriel e o Fernando vão mostrar na prática como é que isto se operacionaliza, mas na verdade nós conseguimos de uma forma muito, eu não vou dizer que seja fácil, porque nunca é fácil, mas de uma forma muito mais flexível e é verdade, com uma facilidade, quando nós compramos para a complexidade que está subjacente às soluções, é verdadeiramente com facilidade, nós conseguimos trazer para dentro do ERP componentes de inteligência artificial, seja através de um Copilot, e portanto aqui que me permite ter um Copilot a trabalhar comigo como um assistente, digamos verdadeiramente um copiloto, ou através de um agente que permite fazer determinado tipo de ações no sistema, sempre obviamente controladas e sempre obviamente com visibilidade daquilo que este agente está a fazer. E nós aqui entramos numa peça que eu acho que é a evolução dos RPs tal qual como os conhecíamos até agora. Eu vou mostrar um bocadinho do sistema daqui a pouco, mas tipicamente nós estamos habituados a um ERP de registro e consulta de dados, portanto, que o sistema também tem, que o 365 Finance também vos oferece, em que eu tenho fóruns, em que eu tenho dados e, portanto, através dos fóruns tenho acesso à informação. E aqui o objetivo de termos um agente ERP é ter os ERPs muito mais agilizados com recurso a agentes, portanto, com recurso a processos que automatizam determinado tipo de ações em nome dos utilizadores. Esta abordagem traz vantagens a vários níveis. Desde logo, eu consigo ter vantagens operacionais que passam por ter uma maior automação em cima de tarefas repetitivas que por si só não têm valor acrescentado. Portanto, eu não ganho nada em ter um utilizador a perder tempo com estas tarefas. E também acabo por ter processos mais rápidos, porque aquilo que seria a minha, muitas vezes, de ter que esperar que alguém tomasse uma decisão, o facto de ter um agente que o faça permite agilizar o processo todo dentro das organizações. Por outro lado, também tem esta escalabilidade elástica, em que é possível aumentar o trabalho de agentes. Nós estamos aqui a falar de tarefas que estão pré-configuradas, sem ter, obviamente, que aumentar o trabalho das pessoas que fariam esse trabalho. Mais uma vez, estamos aqui a falar de um conjunto de tarefas que, por si só, não há vantagem, não há valor acrescentado em serem feitas por um utilizador humano e podendo ser executadas por um agente e mantendo sempre o controle daquilo que está a ser executado no sistema. Temos também vantagens na qualidade da decisão, porque nós conseguimos ter um agente que consiga fazer a monitorização de riscos, que consiga minorizar o erro humano, na medida em que é mais expectável a reação a determinados e mais configurável a reação a determinados gatilhos, e que eu consiga ter um suporte contextual ao utilizador em vez de dashboards. Nós hoje temos muitos dashboards que nos aparecem, mas aparecem-nos fora do contexto. E aqui o meu agente vai-me permitir sugerir ações concretas mediante o contexto
em que ele está a operar. E também com base nas regras de negócio e com base no histórico de decisões que foram tomadas previamente. E, portanto, nós temos aqui não só a possibilidade de definir regras para determinado tipo de ações, mas depois uma aprendizagem contínua dos próprios agentes. Obviamente que há vantagens financeiras pela redução dos próprios custos operacionais e também pela minimização de risco, mas também acabamos por ter melhor utilização dos ativos, que no fundo acaba por ser uma melhor gestão daquilo que são os ativos da organização. Há aqui uma vantagem que eu acho que é bastante significativa, que me vai permitir que os próprios utilizadores consigam mais facilmente, ou melhor, consigam tirar mais partido do próprio sistema, em vez de estar a navegar por formulários, andar a saltitar entre formulários que muitas vezes nem sei onde estão, eu consigo ter uma interação através de chats e, portanto, nós conseguimos ter aqui uma abordagem muito mais dinâmica e não tão dependente daquilo que são os meus fóruns, os meus desenhos de fóruns e tudo, a saber onde é que está determinado ponto de menu. Continuam a existir, portanto, se uma coisa não substitui a outra, acabam por ser opções de utilização do sistema um bocadinho diferentes. Por fim, nós temos aqui, obviamente, vantagens estratégicas na utilização deste tipo de abordagens, porque ao termos RPs centrados em agentes, eu estou aqui a ter um sistema que não é apenas um repositório de informação, mas também me permite fazer aqui uma tomada, é mais proativo nas ações que toma, permite-me aqui ajudar a tomar decisões em tempo real e centrar naquelas ações que realmente eu acrescento valor. Eu, enquanto utilizador, vou acrescentar valor naquela tomada de decisão. Não acrescento valor em enviar um mail a alertar um fornecedor que está atrasado na entrega, por exemplo. Mas acrescento valor em decidir, com base na informação que um determinado agente me dá sobre o que aconteceu na empresa, sobre o impacto que tem aquele atraso, e eu acrescento valor em tomar essa decisão. E, portanto, acabamos por ter aqui estas vantagens que são muito maiores do que só o tempo que é ganho na utilização dos agentes. E depois, obviamente, aqui uma possibilidade que, digamos, ainda é algo que está numa fase muito inicial, mas que é aquilo que se prevê que seja a evolução, que é a capacidade de ter aqui os agentes a falarem com outros agentes, e, portanto, nós conseguirmos trazer o conhecimento que existe noutras plataformas, noutros sistemas, para dentro do nosso sistema. Eu vou terminar aqui esta parte, também não me quero estender muito mais da apresentação, só dizer que há aqui uma evolução entre aquilo que é a utilização dos sistemas, portanto, puramente com acesso à inteligência artificial, com o Copilot ou com o ChatGPT, em que eu apenas vou utilizar um assistente para ajudar-me a fazer determinado tipo de coisas, depois passando para um outro modelo em que eu tenho efetivamente agentes a operar em cima da informação que eu tenho e a fazerem processos de negócio, mantendo o controle que eu tenho sobre esses processos de negócio. Eu, antes de passar ao Gabriel, que vai. Eu estive aqui a falar, o Gabriel vai mostrar efetivamente como é que estas coisas acontecem. Eu não posso sair sem vos dar aqui uma visão daquilo que é o Finance and Operations, e, portanto, eu vou só aumentar aqui um bocadinho esta imagem para conseguirem ver melhor. Tenho receio que fique um bocadinho pequena, mas pronto. Neste caso, como veem, eu tenho aqui o menu de entrada, que ao contrário daquilo que acontece em muitos RPs, portanto, em que eu tenho aqui um conjunto de menus, digamos, o que eu tenho é ações que eu tenho que fazer. Por um lado, tenho um conjunto de aprovações bastante antigas, diga-se, é um ambiente de demonstração, tenho aqui coisas bastante antigas para serem aprovadas. Por outro lado, tenho aqui atividade de agentes que estão a ocorrer no sistema e que me permitem controlar o que é que estes agentes estão a fazer, e depois tenho aqui este contexto workspace, que, enfim, que me dá aqui acesso a um conjunto de informação que existe, enfim, espalhada, digamos, pelo sistema em vários pontos do menus, mas que eu consigo consultar diretamente aqui no meu ambiente, sem estar a saltitar por esses menus todos. Portanto, ela está integrada, neste caso, para avaliar o risco de fornecimento, e que me está também completamente integrada com o próprio Power BI, portanto, na medida em que eu consigo ter o Power BI embebido dentro da minha aplicação e estar aqui a ver dados da aplicação. Isto é aqui, este ambiente de teste, para não sei se terá aqui grande informação, espero que sim. Pronto, portanto, este é um exemplo de uma análise de medida de qualidade do meu fornecedor. É um Power BI, eu não preciso sair do ambiente em que estou para estar a utilizar este Power BI, portanto, quem conhece, está habituado aos Power BIs, reconhece o interface com os meus filtros, com os vários elementos, portanto, com as várias análises que eu tenho aqui em baixo, e, portanto, esta capacidade
de filtrar e de navegar na informação, continua-se a manter aqui. Portanto, eu acedi aqui através, lá está, de um workspace. Existem vários tipos de workspace, portanto, no fundo, que estes workspaces concentram um conjunto de informação e ações que eu tipicamente faço para desempenhar uma função. Eu estou com o ambiente em inglês, isto é de formação profissional, obviamente que o ambiente está completamente traduzido todo para português. Eu consigo alterar aqui o meu idioma, portanto tenho aqui o PTPT, e portanto tenho aqui os vários idiomas, entre os quais obviamente o PTPT, para poder trabalhar completamente em português. Mas por outro lado, tem também aqui todos os módulos do sistema. Portanto, e quando nós entramos aqui nos módulos, eu vejo que tenho contas a pagar, contas a receber, tenho a componente de empréstimo de bens, tenho uma componente muito forte de recursos humanos, gestão de recursos humanos, em que consigo fazer a gestão de benefícios aos meus recursos humanos, uma parte da orçamentação. O sistema é um sistema multicompanhia, que está preparado para trabalhar em vários países e com capacidades financeiras bastante poderosas que me permitem operar de forma transversal a todas as organizações. E, portanto, quando eu estou a desenvolver um processo de orçamentação, consigo desenvolver esse processo de orçamentação olhando para todas as minhas empresas e com regras claras de trabalho nas minhas empresas. Obviamente que eu aqui também, lá está, tenho workspaces específicos para trabalhar os processos de orçamentação, em que eu consigo ter um plano para desenvolver o orçamento, com milestones, e consigo medir em que medida é que esse orçamento está a ocorrer. Portanto, tenho toda a componente de gestão de tesouraria, de consolidação de contas, e depois temos aqui, mais abaixo, obviamente, as componentes deixem-me ver aqui, de compras e de vendas. Portanto, eu tenho aqui toda a componente de procurement and sourcing, onde eu consigo ver toda a parte de gestão de fornecedores, toda a componente de ordens de compra, etc. E temos a componente também de vendas. Obviamente que, sem falar de produção, portanto, tudo aquilo que nós esperamos encontrar dentro de um ERP está refletido no próprio sistema. Obviamente que nós temos dentro das próprias purchase orders, eu tenho sempre acesso a peças de inteligência artificial. Reparem que eu aqui tenho, por exemplo, se tenho, e eu julgo que o Gabriel vai falar um bocadinho disto ou não, julgo que vai falar um bocadinho disto, eu tenho aqui, por exemplo, se tenho alguns e-mails que foram feitos pelos meus modelos, dos meus agentes, se consigo consultá-los, da mesma forma como se eu entrar num fornecedor, eu vou aqui mostrar ou num cliente, até vamos entrar num cliente, a outra forma de eu aceder a determinados ecrãs, eu posso escrever o que é que quero ver, sem estar a pesquisar dentro dos meus menus, eu vou aqui posicionar-me na lista de todos os meus clientes. Eu conseguindo posicionar-me num cliente, eu vou ver que também que tenho o próprio inteligência artificial embebida na lista do cliente, porque vai-me dar informação. Deixa-me aqui entrar num, enfim, que eu não sei se entrar neste, não sei se terá aqui grande coisa, mas pelo menos dá para ver aqui, tem um sumário feito pelo Copilot das ações que eu tive com este cliente. E, portanto, o sistema, apesar de ter todas as componentes que nós poderíamos encontrar no modelo de um ERP tradicional, portanto, num ERP destinado a empresas com operações em vários países, podem ter alguma complexidade, suporta toda a componente da área financeira, da área de gestão de recursos humanos, produção, compras, vendas, obviamente, project operation, portanto, a parte de gestão de projetos. Portanto, é um sistema completamente integrado com todas estas valências. Ele está cada vez mais a ter componentes de inteligência artificial, seja na informação que eu consigo ter quando entro, por exemplo, uma ficha de cliente, em que eu vejo o estado do cliente, vejo insights, e portanto eu acabo por ser acompanhado nas minhas tarefas, com informação que os próprios sistemas de inteligência artificial me fornecem, ou consigo ter um passo adiante, que é então ter agentes que vão desempenhar determinado tipo de operações em cima do sistema, que eu continuo a monitorizar, que eu posso controlar e saber quais são, e que me permitem automatizar estas tarefas. Eu tentei aqui controlar um bocadinho o tempo, se me excedi um bocadinho, peço desculpa, mas vou passar a palavra ao Gabriel, que vai efetivamente mostrar como é que isto na prática acontece. Sem problemas, Luiz. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela oportunidade aí hoje. Acho que dispensa comentar que
Aqui falamos do Brasil, certo? Em Joinville, Santa Catarina, região sul do Brasil. Então, espero que seja tudo claro no discurso. Gostaria de mostrar um pouquinho, então, aprofundar no que o Luiz já introduziu para todos. Primeiro, queria confirmar com meus colegas a aparição da minha tela. Está visível? Sim. Maravilha. Então, partimos aqui com o Finance and Operations traduzido para português de Portugal, como a gente comentou, como o Luiz comentou antes, certo? Aqui eu já tenho uma visão da minha página inicial com os detalhes das atividades do agente. Essa é a primeira tela que eu efetivamente vou acessar, vai ter minhas tarefas a realizar, meus itens de trabalho, informações do meu agente e atalhos nesse sentido, né? Então aqui até menciono um pontinho muito interessante, qual que é o objetivo dos agentes, principalmente dentro de uma solução ERP. É produtividade, auxiliar no desempenho dos processos, e inclusive já existe dentro dessa visão, uma métrica muito interessante sobre o tempo poupado pelas ações que os agentes estão envolvidos. Por exemplo, uma produção aqui de e-mails de acompanhamento dos pedidos de compra, né, as notas de encomenda traduzidas aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma estimativa de 10 minutos poupados por e-mail, que acaba nos trazendo aí, então, uma visão associado ao que nós temos aqui de produtividade impactada. Vou apresentar um slide bem brevemente, só para explicar o que nós temos de fato de soluções no Finance e Supply Chain relacionadas a ERP. Primeiro, o agente para reconciliação de contas, reconciliação contábil, gerar insights no processo de validação dos meus lançamentos aqui no ERP, né, dos meus vouchers de transações contábeis. E o outro, que é o agente de comunicação com fornecedores, dividido em duas frentes, o acompanhamento de ordens de compra, né, de pedidos de compra, e as atualizações recebidas de fornecedores para ordens de compra. Só para comentar um pouco a respeito do contexto por trás do agente de reconciliação de contas, ele surge essencialmente para auxiliar os usuários na identificação da causa e resolução das discrepâncias, das falhas de correspondência nos lançamentos contábeis, principalmente entre livre-razão e sub-razão, ou seja, uma conta contábil e a conta no âmbito mais financeiro ao qual estaria associada, por exemplo, uma conta de fornecedores a pagar e a própria conta financeira ali do fornecedor. Então, muitos motivos podem acontecer para essas discrepâncias, alterações de configuração no sistema, como uma das mais importantes contábeis, perfis de lançamento, tá, dentro desse contexto, bem como a mesma conta atribuída a muitos perfis, nesse caso, a gente pode ter casos em que a minha conta, Gabriel, ela não tem uma restrição, diga... sua apresentação ela tá sobrepondo os textos, cara. Vai e volta no slide. Vamos ver. Agora volta. Agora vai Agora foi. Deu certo. Passou? Ótimo. Então tá bom. Então, voltando aqui já. Perfeito, obrigado, Fernando. E ele vai produzir, assim, recomendações do que executar conforme a discrepância encontrada, tá? Nesse caso, eu vou partir direto aqui para o nosso agente. Então, ele vai estar dentro do módulo de razão geral e num espaço de trabalho de reconciliação de contas. O que é importante mencionar? O espaço de trabalho, por si só, ele não é a estrutura do agente. Já existia previamente e foi melhorado, foi aprimorado, então, com a existência do agente. Como é que funciona? Dentro das minhas áreas de contas, banco, contas a pagar, receber, impostos, que são as liberadas nesse espaço de trabalho aqui, eu tenho as minhas exceções identificadas, que são justamente os erros que a gente mencionou ali brevemente no slide. Então, o que acontece? Que eu tenho no livro razão e não no sub-razão. Vai ter uma descrição sobre esse problema, e o intuito desse agente é justamente mencionar uma ação sugerida. Se eu tenho um erro de correspondência do montante do meu voucher, o que eu precisaria fazer? Criar uma entrada de diário complementar nesse contexto. Então, pode ser feito por aqui. Um dos pontos mais importantes desse processo é que todas as configurações para ele identificar essas discrepâncias, como é a estrutura de contas do sistema, tudo está amarrado com os parâmetros já internos do sistema.
Então, não existem configurações próprias para esse agente, onde ele já entende, né, nesse contexto, o que precisaria ser verificado dentro dos meus tipos de contas. Então, atualmente, quando eu vejo um erro de correspondência, já me dá uma ação sugerida e um raciocínio, um texto explicando a diferença, por exemplo, dando um contexto um pouco maior para essa análise do agente. Nos próximos lançamentos e atualizações do Dynamics, atualmente a gente está na versão 45, passaremos para a versão 46, teremos novos cenários de sugestão para os outros casos de discrepância também, né, de erros de correspondência, para também produzir essas ações sugeridas dentro de um processo de reconciliação. Então, essencialmente, validar que todo o lançamento realizado, todo o comprovante, todo o voucher dentro do meu sistema esteja em conformidade, esteja de acordo com as definições aqui dentro do sistema. O agente entra para esse uso, né, ou seja, um ganho muito bom no quesito qualidade no âmbito contábil, né, nos períodos de encerramento. Muito bem, falado desse agente, aprofundando um pouquinho mais, também é importante a gente trazer o agente de comunicação com fornecedores. O que eu queria comentar antes da gente olhar a ferramenta em si é o processo que esse agente procura melhorar, né? Já existem recursos dentro do próprio Finance and Operations associados à comunicação, gestão de comunicação com fornecedores, porém, ele vem trazendo esse extra aqui com inteligência artificial. O processo em si que ele busca atuar é o envio da ordem de compra ao fornecedor que acontece normalmente, precisa acompanhar o status desse pedido de compra com o fornecedor para executar uma confirmação, né? Tem que processar essa confirmação dentro aqui do meu registro do RP, certo? E, claro, acompanhar a situação e toda a condição dessa ordem de compra. E, naturalmente, esse processo deve ser feito por um responsável ali, inteiramente de forma manual, né? E com o agente isso muda, fica um pouquinho mais interessante, facilitado de fazer isso já, localizando essas comunicações dos fornecedores e inserindo elas no RP, produzindo sugestões de mudança, ou seja, se o seu fornecedor encaminha um e-mail alterando ali, ou mencionando uma progressão ali do pedido de compra, a confirmação, quantidades, valores, a data esperada de entrega dessa compra, tudo isso vai ser identificado por esse agente, nesse front aqui do FNO, e as mudanças vão ser sugeridas, né? Assim como, a partir aqui do RP, é possível criar e-mails de follow-up para os fornecedores, baseado em condições que são estabelecidas aqui, sobre o que enviar, ordens de compra atrasadas, em contextos específicos. Então, é isso que é possível produzir aqui, e vamos dar uma olhada, então. Vou direto para a página, mencionar que, claro, faz parte do módulo de compras, no caso, tá? E vai estar aqui a minha página de gestão dessa comunicação de fornecedores à empresa. Por exemplo, aqui, na parte inferior, a gente menciona um modelo de e-mail, que eu fiz uma simulação encaminhando aqui, por exemplo, um texto simples, totalmente simples, mencionando uma confirmação, a quantidade de itens, o valor, né? E o que acontece? O meu pedido de compra, aqui, minha nota de encomenda, ela estava diferente. Ela tinha o preço 30, 10 unidades. Ele detecta uma alteração com base no conteúdo do meu e-mail, mencionando aqui uma diferença da quantidade, né, do preço unitário, e até a unidade de medida diferente aqui, né, com uma data atualizada aqui, inclusive. O que acontece? Com esse espaço de trabalho aqui de identificação desses e-mails de contato dos fornecedores, eu posso instruir e gravar instruções ao agente, associada que toda vez que o meu fornecedor, por exemplo, nesse cenário fábrica, me envia aqui como pacotes, por exemplo, eu trato dentro do meu sistema como unidades. Então, realizar sempre esse procedimento para a fábrica, meu fornecedor. Quando eles enviarem pacote no e-mail, essencialmente eu tenho que entender, o agente precisa entender, no caso, que se trata da minha unidade de medida, UN, unidades. Guardo essa informação, ele está instruído e fica aqui dentro dos itens ensinados, né? Então, veja aqui, para vários casos, quando vier tal coisa no e-mail, eu trato
internamente aqui na minha gestão de produtos e itens de forma diferente. Então, é uma das capacidades muito interessantes que o agente pode ter nesse contexto, assim como as alterações detectadas no âmbito mais geral. Vai fazer uma confirmação, uma data de recepção atualizada. E entre outros casos que tem também, nesse sentido, né, outras variações que podem acontecer, é que eu tenho um histórico de e-mails recebidos. Cada quadro aqui era um e-mail. Num caso, eu simplesmente recebi um e-mail, por exemplo, do meu fornecedor cancelando o pedido. Estaria confirmando um cancelamento. E eu posso executar todas essas mudanças através daqui, aplicando todas as sugestões. Fazendo essa ação, ele vai no meu pedido de compra, na nota de encomenda, e vai aplicar essas atualizações que o agente sugeriu. Então, esse é um dos exemplos muito interessantes. E, claro, nós podemos definir na configuração do meu agente caixas de entrada em comum, né, as shared mailbox, assim como uma caixa específica a depender do contexto. Tá? Muito bem. Então, esse é um agente, assim, que chama o inbound, né? Agora, vamos ver a parte outbound desse agente. Vou acessar aqui o procurement. Estou acostumado com a tradução em português Brasil. Não, tudo bem, mas eu acesso esse ponto aqui. Então, ele tem também a produção de e-mails de contato com os fornecedores, que eu mencionei, certo? Enviar e-mails de acompanhamento para fornecedores. Eu vou a partir da configuração do agente aqui, que é melhor. Essencialmente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um rascunho de e-mail para mim, para, por exemplo, os pedidos de compra ou atrasados ou não confirmados, organizando esses e-mails por fornecedor, por exemplo, ou pelo registro de compra, e eu seleciono o tom que esse e-mail precisa ser produzido, se é formal, informal, urgente, não urgente, e escolho quais seriam aqui, então, os campos nesse conteúdo do e-mail, né? Põe uma assinatura padrão, nesse caso, se determina os critérios que vão ser seguidos para esse contexto, e ele vai produzir para mim, então, um draft de e-mail. Vou usar o recurso de busca aqui. Aqui, ó, e-mails de segmento. Aprovisionamento e aquisições. Perfeito. Então, aqui está, por exemplo, um histórico que eu havia deixado pronto, preparando alguns e-mails produzidos pelo agente. Dentro dos critérios que coloco, ele vai produzir tudo isso aqui a partir da inteligência artificial. Desde o quadro, toda essa função já está dentro do contexto. E hoje ele busca seguir o idioma do fornecedor, né? Nesse caso aqui, por exemplo, em inglês. Novas atualizações da Microsoft vão trazer mais recursos para incrementar, então, essa funcionalidade, né? Está esperada a disponibilidade geral para março do ano que vem, né? Perfeito. E esses seriam os dois recursos mais interessantes de agentes no Finance e no Supply Chain, que seriam aqui dentro do RP Finance and Operations. Claro que não podemos limitar, né, claro, as ações de inteligência artificial ao que o RP produzir como funcionalidade internamente. Também podemos expandir. Tem um exemplo que eu gostaria de passar bem brevemente, que é uma solução dentro aqui do contexto Power Platform, que é onde o Copilot está inserido, que é simplesmente um aplicativo para gestão de ordens de venda. O intuito dele é simplesmente receber um pedido de venda em um documento, um formato de documento qualquer, que a gente define, claro, né, a estrutura, né, o cabeçalho e tudo mais, e entender o conteúdo desse documento para orientar um processamento do meu fluxo de agente no Copilot para produzir uma ordem de venda dentro do ERP. Né? Então, esse é o objetivo. Aqui dentro do conteúdo desse pedido de venda, eu teria os meus itens mencionados, quantidade, preço unitário, tudo isso, identificaria aqui o cliente no meu ERP e faria por trás todo o processamento das ordens de venda, resultando essencialmente, então, na criação desse pedido.
Antes da gente iniciar aqui o nosso chamado, eu havia feito um teste justamente enviando o e-mail para realizar essa criação. Está aqui o 759 criado, justamente conforme esse agente em solução Power Platform sendo processado. Então, isso é mais uma provocação do que a gente poderia atingir com a parte de inserção de dados dentro de recursos da ferramenta Power Platform externamente. Eu não tenho uma página de trabalho necessariamente no RP, mas eu tenho aqui uma ação sendo conduzida através da ação de um agente criado externamente. E já nesse contexto dos agentes internos e no potencial da RP, gostaria então de encaminhar a palavra para o Fernando, para a gente explorar um pouquinho de Azure nesse conceito, tá? Espero que essa abordagem com o FNO tenha sido proveitosa para todos. Vamos continuar aí, então. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença de todos. Sou Fernando Caleron, sou arquiteto de soluções para dados e inteligência artificial aqui na Nexer. 18 anos de carreira, todo direcionado para dados, os últimos 8 anos, inteligência artificial, mais recente, IA generativa e AI agentes, né? Os agentes para inteligência artificial, tá? Passei por algumas grandes consultorias, algumas grandes empresas, sou ex-Microsoft, tá? Então, com bastante bagagem aí sobre stack Microsoft. Então, diferentemente um pouquinho do que o Gabriel mostrou aqui, eu vou mostrar uma parte mais personalizada, né, do que nós temos aqui quando nós falamos de agente dentro da stack Microsoft. Tá? Então, eu vou fugir um pouquinho dos agentes do Copilot, tá? Vou falar um pouquinho do que a Nexer ela vem desenvolvendo aqui em termos de agentes. Basicamente, nós temos um hub de agentes aqui, com alguns agentes especialistas, né? Esses agentes, eles acabaram sendo criados totalmente direcionados para a área, para a indústria agro, né? Acabaram sendo evoluídos e nós fomos, né, criando outros agentes especialistas aqui. Então, o FinAI é um dos nossos agentes que nós temos dentro do nosso hub aqui de agentes da Nexo. O FinAI ele foi totalmente desenvolvido em Stack Azure. Para vocês entenderem, isso aqui é tudo conectado com a FNO. Então, eu vou mostrar um pouquinho da capacidade do que a Microsoft, né, como um todo, ela nos permite em termos de agente, em termos de comunicação, em como conversar com esses dados, é uma outra abordagem aqui também, tá? O FNI, basicamente, ele é assistente financeiro. É o que eu comentei aqui, ele está integrado com o Dynamics, e ele tem algumas outras integrações aqui também. Então, eu posso ter esse agente, por exemplo, no Teams, eu posso ter esse agente no WhatsApp, eu posso ter esse agente num web app, numa aplicação web. Eu vou demonstrar aqui para vocês um pouquinho das nossas aplicações. Parte bacana disso, eu tenho os meus dados atualizados 24/7, né? Então, algumas perguntas do que esse agente ele pode nos ajudar, né? Então, poxa, contas a receber, quais são os meus maiores devedores, valores em aberto, o meu aging para 30, 60, 90 dias, fazer uma análise de crédito ali em tempo real, limite disponível, enfim, aprovação de compras, alguns relatórios instantâneos ali. Então, poxa, estou numa reunião aqui, 8 horas da manhã, não estou com a minha área financeira aqui dentro da minha agenda super estratégica aqui da companhia. Poxa, entra com o meu agente aqui no Teams, vamos conversar com ele a respeito das informações em tempo real da companhia. Vamos entender ali, vamos tomar, né? Vamos direcionar estratégias aqui baseadas em informações em tempo real. Então, poxa, isso aqui é possível, tá? Um outro agente que nós temos aqui também que facilita muito e que ajuda, e que vem ajudando bastante os nossos clientes, é o nosso suporte 365 AI. Ele basicamente ele é um assistente inteligente técnico aqui que ele apoia os nossos clientes com toda a base de conhecimento Microsoft, com histórico de tickets, de soluções, enfim. Basicamente aqui ele nos apoia no dia a dia ali de utilização da plataforma. Então, poxa, ele tem toda uma base de conhecimento aqui do AX também, então não sei como otimizar a performance aqui da minha aplicação, enfim, deixa eu conversar com o meu agente, algumas melhorias, né, evoluções do D365,
para o AX, deixa eu entender como é que eu faço na plataforma. Então, de fato, é um agente ali de suporte ao usuário do dia a dia, tá? Deixa eu demonstrar aqui um pouquinho da nossa plataforma, tá? Do nosso hub de agentes. Isso aqui, pessoal, é o hub de agentes. Ele tá dividido por vertical. Então, como eu comentei, nós temos toda uma vertical aqui de agronegócio, que foi onde esses agentes surgiram, né? Então, eu tenho agentes especialistas aqui em solo, em otimização de insumos, em café, em cana-de-açúcar, leite, enfim, todos os agentes direcionados para o agro. Eu tenho aqui, vou pular o meio, porque o meio é o mais importante aqui que nós vamos demonstrar. Eu tenho os negócios especializados aqui, que são especialistas de e-commerce e marketing, né? Então, ele faz todo esse entendimento de conversão das minhas, né, enfim, das minhas compras, dos meus clientes, eu entendo o meu catálogo, logística. Aqui, toda essa questão de marketing, ele é um agente especialista ali, integrado com algumas ferramentas por trás de marketing, tá? Eu tenho um agente de venda comercial aqui que, poxa, é basicamente aquele agente que está em campo, aquele vendedor ou aquele, de fato, agente que está em campo, ele precisa ter alguma informação ali, por exemplo, preciso consultar estoque, preciso criar um orçamento para o meu cliente final. Poxa, preciso entender a política de desconto que eu posso dar para esse cliente ali. Então, de fato, é um agente que em tempo real ele vai lá, manda mensagem e basicamente ele tem todas essas informações em tempo real, tá? Vou entrar um pouquinho aqui nos nossos agentes direcionados aqui para a agenda do webinar. Falar um pouco do Finance, então, ele está todo integrado aqui com o nosso ERP, então eu posso fazer perguntas aqui, eu tenho algumas sugestões, né? Qual o total em aberto que eu tenho hoje de faturas? Ele vai lá, ele me traz esse valor, ó, tem um total de 2 bilhões, distribuído em 270 faturas. Quais faturas vencem nos próximos 7 dias? Para eu tentar entender isso, ó, atualmente não há faturas nos próximos dias, né? Isso aqui, lógico, é uma base de desenvolvimento, então ele está falando para mim que todas estão vencidas já, tá? Deixa eu colocar um vídeo aqui para vocês. Eu vou interromper o compartilhamento, porque eu acho que eu não compartilhei com áudio rapidinho. Eu já estou acabando, tá, pessoal? Até aproveito para comentar ali, Fernando, sobre o nosso agente aí de consulta. Essencialmente consulta os nossos dados demo do que a gente tem aqui. Então é claro que vai ter um volume bem grande de transações até antigas nesse caso, mas a precisão é memorável. Com certeza. Eu vou compartilhar aqui também, ó, nós temos esse agente não só por texto aqui, que eu posso conversar com ele, como também por voz, tá? Então, eu posso fazer aqui eu posso integrar essa aplicação no meu WhatsApp, eu posso ter isso no meu Teams, eu posso ter isso aqui na minha aplicação web, tá? Vou colocar o áudio aqui, porque ele acaba pegando um ruído, mas para vocês entenderem, eu vou fazer uma pergunta para ele através de áudio, do que eu tenho de vencido, né, de fatura, né? Até no momento de desespero ali, para vocês entenderem como é que funciona. Ele está demonstrando ainda por texto. Aqui eu estou pedindo um aging, né? Consolidado por faixa. Ele me retorna. Esse é um vídeo antigo, então aqui ele já me traz algumas informações melhores, né? Essa base era mais recente. Eu peço top 5 fornecedores por valor em aberto. Ele me traz, né, todas as empresas que eu tenho ali. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele em português, tá? Isso aqui é multi-idiomas, tá bom? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado. Como posso ajudá-lo hoje? Por favor, me ajuda. Tem alguma fatura que vence hoje? Não há faturas com vencimento hoje. O total em aberto atualmente é de R$ 2.817.617,28, com a maioria das faturas no aging de 90 mais dias. Posso ajudar com mais alguma informação sobre contas a pagar? Bom, pessoal, isso aqui é uma demonstração do nosso agente. Só voltando aqui na apresentação, estou finalizando, reforçando os canais de comunicação que isso aqui é aplicado,
tá? O céu é o limite aqui, onde eu tiver API, eu consigo integrar esses agentes desenvolvidos, tá? Aqui um pouquinho da arquitetura de solução, então eu fujo muito do Copilot, aqui eu estou entrando em Azure com modelos do Foundry. Esse modelo de voz que vocês escutaram, ele já é o Real-Time Voice, que é o último modelo de real-time que a própria Microsoft inseriu dentro do Foundry, que é da OpenAI. O conversacional, nós já temos GPT-5 por trás, tá? E toda a base de RAG ali, então nós temos toda a indexação de informações aqui atrás, todas as quebras de chunk, busca por similaridade, né? Que de fato é tudo a capacidade que o agente tem por trás, memória desse agente, ok? E é isso, pessoal. Fico por aqui, agradeço a presença de todos. Perfeito, Fernando. Acho que vale até comentar que, assim, como a gente está no contexto dos ERPs, né, qualquer informação que produza e popule dados em entidades de dados, em tabelas que a gente tem, então, no caso, exemplo, contas a pagar, uma análise financeira, pode ser integrado ao módulo de produção do Dynamics, nos casos ali de manufatura. Podemos estar falando ali de toda uma análise em cima do módulo de crédito e cobrança, muito, muito bem relevante aí no contexto de contas a receber também, né? Então, de fato, palavras do Fernando, o céu é o limite nesse caso aí, E da aplicação conseguimos, do app. inclusivamente, trazer informação de outros sistemas e combiná-la, certo? Com Não, certeza. exatamente, não é restrito, pode combinar 100%. Existem soluções hoje de planejamento de demanda, por exemplo, de análise de demanda de vendas. Pode fazer até complementos em cima desse contexto, né? Inclusive toda uma análise produtiva associada a várias fontes de conhecimento, dados históricos externos, é realmente empolgante nesse sentido. Ótimo. Inês, passamos aí para você. Isso aí, aqui encerramos. Sim. Estava aqui a ver, não temos perguntas no chat, não sei se alguém quer aqui partilhar alguma pergunta, não temos muito tempo, mas caso queiram deixar aqui alguma pergunta, ainda se calhar temos um minuto ou dois, o chat está aberto a todos. Entretanto, eu acho que não estava aberto e agora sim, se deixar alguma pergunta, acho que agora conseguem. Por falha minha, acho que o chat não estava aqui aberto. Ok. Um dia vamos ver se entretanto chega alguma coisa. Temos aqui uma pergunta, sim. Se é possível integrar. Temos aqui uma pergunta: o PHC é compatível. Ah, pronto. Se é compatível a integração com o PHC, neste caso, outra ERP. Tudo que foi o Rui, Fátima, tudo que tem API como integração, sim, é integrável, tá? E com certeza a PHC ela deve ter integração via API aí para buscar essas informações. Aqui é uma arquitetura que acaba sendo híbrida. Então nós puxamos todas essas informações através do Azure, né? Talvez com o Fabric ali. Então, nós trazemos essas informações, tratamos elas dentro do repositório, indexamos isso e conversamos com esses agentes aí, né? Com esses agentes especialistas que precisam ser desenvolvidos, tá? Ética Data, mesma coisa também, tá? Mesmo cenário, se tiver integração via API, o cenário é o mesmo, a arquitetura, inclusive, acaba sendo a mesma, tá? RP Primavera, Eureka, enfim, o cenário acaba sendo o De uma mesmo, tá? maneira geral, não é, Fernando? De Se tem maneira APIs, nós geral, conseguimos lá chegar. isso aí. Exato. Inclusive, se tiver Provavelmente como extrair dados, né, Fernando? Também, né, Isso extração também. de dados num ambiente específico, ele já pode trabalhar com essa base de dados, assim, externamente também. Exato. Rui, sim, uma vez que a gente integra esses dados do PHC, a gente pode ter esse agente se comunicando lá com essas informações lá dentro, tá? E funciona com todos os demais, tá, pessoal? Eureka, tudo que tiver API, totalmente conectado, a gente traz, puxa essas informações e cria toda essa base de armazenamento, tratamento dos dados e disponibilidade para os agentes, tá? E constrói os agentes em cima disso. Aqui sobre a questão do Henrique Costa, eu sugeria que enviasse aqui, depois só um e-mail para nós podermos responder ok, sim. com algumas bases de conteúdos.
pode utilizar. Eu não sei se aqui o Miguel quer deixar algum contacto para eu depois também partilhar aqui com os inscritos, ou quem contactar connosco na CCIP, se podemos disponibilizar um dos vossos contactos. Sim. Isto depois Acho que sim. colocamos, sim, depois partilhamos tanto o nosso como do Luís para depois poderes partilhar. Este pode ser, né? Ok, claro, sim. Por exemplo, se sabem quem quiser aqui os contactos aqui desta equipa, pode sempre entrar aqui em contacto através Se do. quiserem. Sim, desculpa, Inês, continua. Não faz mal, não faz mal. É só daqui, Eu vi no nós usamos chat sempre aqui. o Fernando já colocou o e-mail dele no chat, ótimo. Mas temos sempre também o e-mail do martin@ccip.pt. Caso precisem de alguma informação ou algum contacto aqui direto com os oradores, também facilitamos isso. Mas se os oradores quiserem deixar aqui no chat, também é um Eu posso canal deixar aqui feito para aí. Vou deixar meu. Um ponto interessante do Nuno Teves ali também, contratar para eventualmente desenvolver uma solução para aplicar a gestão de frota automóvel em Dynamics, com certeza. Principalmente ainda mais se a gente fala em Dynamics. Esse é mais um caso muito interessante de gestão de frotas, né? Também seria um caso de uso muito, muito bom, muito interessante, muito necessário no contexto de transformação digital com inteligência artificial, né? Seria muito, muito interessante mesmo. E com certeza a gente pode estar em contato para trazer nesse âmbito. É uma coisa que a gente tem que estabelecer como fato, até como proveito aí do nosso webinar, é que, falando em Azure, essa parte do Fernando, essa interação com os dados, sem limitações ARP, pessoal. Qualquer solução que existam, incluam em sua perspectiva que cabe um apoio de uma solução em IA, a gente pode estar entrando em contato em sequência e trabalhar uma solução bem boa para todos. E lá está, mais uma vez, até podemos cruzar informação de diferentes aplicações e, portanto, acaba por enriquecer bastante a solução final. Exatamente. Bem, já passamos aqui um bocadinho dos nossos 5 minutos. As pessoas também já têm aqui os vossos contactos. Para receber a gravação do webinar, também vi aqui algumas mensagens. Eu também vou deixar aqui escrito, mas é bastante simples. É o martin@ccp.pt. Eu irei partilhar a gravação deste webinar com todos os que consentiram, deram consentimento para receber comunicação da nossa parte. Caso não se lembrem se deram essa comunicação, podem sempre pedir através deste e-mail que está no chat aqui da Câmara. E chegamos ao final. Agradeço aqui aos nossos oradores por este tempo prestado. Acho que foi muito útil aqui para muitas pessoas. Inês, acho que... Deixamos, sim. E convido-vos a acompanhar outros webinars. Tudo bem? Tudo bem. Tínhamos deixado de ouvir. Ficaste um bocadinho parada. Mas a o internet a não travado. colaborar comigo. Bom Pronto, dia a essa todos. Obrigado. a agradecer. Bom dia a todos. Perfeito, obrigado Até à pela Obrigado a próxima. oportunidade, todos. Inês. Obrigado pela Obrigado. colaboração, Luiz. E pro pessoal que ouviu, bom Agradeço dia a pela todos aí. oportunidade. Tchau, tchau. Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia a Obrigado. todos. Tchau, tchau.